Recentemente eu terminei de ler o livro O Verdadeiro Poder, do autor Vicente Falcone. Vicente Falcone, para quem não conhece, ele é um consultor que ajuda várias empresas e até mesmo órgãos públicos a melhorar processos e procedimentos internos. E, cara, sinceramente, esse livro aqui, embora ele fale sobre gerenciamento de empresas, tem muita coisa aqui que é valiosa e que dá para a gente aplicar na nossa vida. Inclusive, depois que eu terminei a leitura, eu tive uma percepção diferente, né? Por conta que, basicamente, administrar uma empresa é semelhante à administração que a gente faz com a nossa vida. Então, a gente tem que decidir onde a gente vai alocar dinheiro, né? Onde a gente vai alocar nosso recurso, nosso tempo, nossa energia. Tudo isso é muito importante. O livro ele vai ressaltando cada ponto, né? Obviamente, ele vai detalhando com mais informações, mas, no geral, é bem semelhante essa administração, né, da vida com uma empresa. E aí, teve um conceito muito legal que eu fiquei pensando assim um tempo e também já fazendo uma conexão com o momento que eu tenho passado na minha vida, porque o que acontece, né? Esse ano está sendo um pouquinho difícil para mim, né? Várias coisas, várias provações aí que eu tenho passado, mas, né, tudo que acontece na nossa vida é necessário para o nosso crescimento e eu tenho certeza que eu vou sair desse ano assim com uma mente muito mais expandida e com muito mais visão sobre várias coisas da vida, sabe? Essa evolução, esse, esse processo ele é necessário para a gente crescer como pessoa. Mas aí voltando, para falar do conceito, é o conceito de potencial mental. E aí também retornando só a, a parte que eu venho falando, né, referente à minha vida, o que acontece? Para eu ter um pouquinho mais de força para conseguir lidar com as coisas que vêm acontecendo, eu criei um mantra para mim. E um dos tópicos do meu mantra é referente ao conhecimento diário. Então, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha uma cultura de sempre estar afiando o machado. O que seria esse conceito de afiar o machado? Vai pensar besteira aí em seus lá ele. Afiar o machado. Vamos supor, eu sou um lenhador, eu tenho 2 horas para cortar uma árvore e eu tenho um machado ali comigo. O que compensa mais? Eu tentar ficar cortando a árvore com o machado cego por 2 horas, ou eu passar 1h30, 1h40 que seja, afiando meu machado, para quando chegar a hora de fazer a execução, eu conseguir fazer essa execução de maneira correta e tranquila. Concorda comigo que afiar o machado seria uma parte muito mais inteligente de se agir? E é exatamente isso. Essa expressão de afiar o machado eu aplico na minha vida como o conhecimento diário. Então todo dia ali eu estou afiando meu machado, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa e isso eu sei que vai fazer diferença lá na frente. Até então eu pensava só dessa maneira. Ah, eu estou aqui estudando, esse conhecimento diário vai fazer diferença no longo prazo. Beleza, esse é um ponto bom, porque ele realmente vai fazer diferença no longo prazo. Daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, cada dia assim que eu vou estudando, ele vai ter a sua certa interferência, né? E sua certa contribuição para o meu conhecimento futuro. Mas aí também teve uma outra coisa que eu li no livro, que é justamente o que eu ouvi falar, que se chama potencial mental. O que é esse potencial mental que o autor explica? Basicamente, todo ser humano ele nasce com um potencial mental. E aí, independente de localidade, independente de cor da pessoa, é um potencial mental totalmente aleatório. Também não depende da família. E aí, como que funciona esse conceito do potencial mental? Todo ser humano ele tem ali uma cota diária para aprender. Então, uns nascem com um potencial mental maior, então eles conseguem captar mais informações e aprender mais coisas em um dia do que outros que têm um potencial mental mais reduzido. Mas isso não significa que só porque uma pessoa tem potencial mental alto que uma pessoa que tem um potencial mental um pouquinho mais reduzido não consiga ultrapassar ela em conhecimento. Não tem nada, não tem relação de uma coisa com a outra. Até mesmo porque o conhecimento ele tem que estar sendo ali lapidado diariamente. E aí beleza. Então tem o potencial mental mais reduzido, o potencial mental mais elevado. E aí uma outra parte, né, um outro conceito referente a esse potencial mental é justamente que um dos princípios é o conhecimento diário, tá? Então o conhecimento diário, que nem eu comentei, cada dia a gente tem uma cota para aprender. E se você deixa passar esse dia, essa cota que você não absorveu, digamos assim,
ela vai ser perdida no tempo, porque a gente não consegue voltar no tempo. Então, basicamente, para explicar o conceito de maneira um pouquinho mais fácil, o livro ele até nos dá um gráfico. Eu vou tentar ilustrar aqui com o meu braço. Então, vamos supor, o potencial mental de uma pessoa determina o quanto de conhecimento que ela pode ter durante a vida dela. E aí vamos supor, que tem essa linha, o X e o Y, né? Os gráficos aqui. Aí vamos supor que aqui no meio tem a curva de potencial de aprendizado dessa pessoa, que se inicia aqui no início da vida e vai aqui até a morte dessa pessoa. Se a pessoa está em um ambiente que ela é incentivada a estar sempre estudando, está sempre aprendendo, o potencial mental dela provavelmente vai seguir essa linha aqui. Então, aqui no nascimento dela até a morte, ela conseguiu alcançar totalmente o potencial de conhecimento que ela tinha para adquirir. Entretanto, isso é muito raro, né? Geralmente o autor, né, ele comenta que em torno de 90%, né? Uma pessoa que ainda assim estuda diariamente, né? E tem vários benefícios para esse incentivo ao estudo, ela consegue alcançar 90% do potencial mental dela. Mas aí, o que acontece? Como a gente, ainda mais hoje, né, que tem muito as redes sociais, que acaba tomando muito tempo das pessoas, e as pessoas não estudam diariamente, o que acontece? Essa curva do aprendizado, né, do potencial de conhecimento que a pessoa pode adquirir durante a vida dela, ela está cada vez diminuindo mais. Então, vamos supor, esse daqui é o total que ela poderia alcançar. Por ela não estar lapidando diariamente o conhecimento dela, chega na morte dela, ela, por exemplo, alcançou só metade do que ela poderia realmente ter alcançado, sabe? Então, a linha, ao invés de estar assim, que seria o que ela teria todo o potencial possível para alcançar, ela acaba descendo aqui um pouquinho, entende? Então, esse conceito ele abriu a minha mente para o quê? Para eu, né, obviamente, continuar estudando diariamente, só que eu não sabia desse conceito de potencial mental e o motivo da gente ter que estar estudando diariamente. Então, só para recapitular, eu coloquei no meu mantra que um dos meus princípios é o estudo diário, tá sempre afiando meu machado, por conta que quando a oportunidade aparecer, eu vou estar preparado devido a esses pouquinhos, né, que eu vou estudando durante os dias e todos os dias. E aí, o potencial mental, eu também estou aproveitando ele por quê? Porque diariamente eu estou adquirindo a minha cota de conhecimento para o dia. E aí, só para concluir, tem mais uma paradinha aqui também é comentada, e quando esse potencial mental ele é atingido no dia, não adianta tentar forçar conhecimento, porque o cérebro ele já não vai mais conseguir processar. Então, geralmente, quando a gente está estudando muito e se esgota, é porque o nosso potencial mental se esgotou ali para aquele dia, e aí ele vai ser recarregado, né? A gente dorme, o cérebro processa as informações e ele vai ser recarregado para você ter uma nova cota de conhecimento a ser adquirido no próximo dia. Então, pessoal, esse vídeo aqui ele é mais passando uma visão de um conceito que eu vi no livro que eu tenho aplicado na minha vida e também para incentivar vocês a estudarem diariamente. Seja lendo um livro, seja vendo uma videoaula de 15 minutos, que seja, nem que seja um pouquinho assim, ó, só no seu dia. Pega 10, 15 minutos e, que nem eu comentei, lê 10 páginas de um livro, vê uma videoaula mais curta, faz ali uma programação, enfim, foca na sua carreira e estuda diariamente, seja desenvolvimento pessoal ou algum outro assunto específico, tá? Então esse aí é meu conselho e vambora, mano, vambora que o mundo é nosso.